Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje na aula nós vamos falar de uma temática dentro do campo da sociologia. Nós vamos falar sobre Estado, democracia e participação política. Vamos tratar de várias características sobre essas temáticas que estão relacionadas de uma forma bem prática na nossa cidadania, no nosso cotidiano. Por isso, vem junto comigo nesse conhecimento. O sociólogo Max Weber, ele define o Estado como uma comunidade humana, como uma sociedade, no qual existem relações de poder legítimos, no qual o governo ele exerce autoridade sobre a sociedade. O Estado, na realidade, administra, sendo que essa administração ela é composta de várias relações que se desenvolvem no âmbito dos órgãos públicos. Todo Estado está relacionado a um território, sendo que esse território é delimitado, forma com que dentro desse território o governo ele exerça autoridade, ele é soberano. As Forças Armadas são importantes dentro do Estado para proteger o território nacional. A Constituição Federal é extremamente importante para estabelecer os princípios, valores, normas e leis que vão reger o Estado. Podemos chamar de Estado de Direito, isto é, quando uma sociedade, o Estado, ele é regido por essas leis, nesse caso pela Constituição Federal. Desde a sua origem, na Grécia Antiga, a democracia tem sido um sistema político que diferencia do sistema monárquico. A palavra democracia é composta de duas palavras gregas, demo, que significa povo, e kratia, que significa poder. Nesse caso, na junção, temos na democracia o significado de governo do povo. O povo é soberano. É importante destacar que a democracia ela sofreu várias alterações ao longo da história. Falando de democracia na Grécia Antiga, ali na polis grega, mais precisamente em Atenas, nós tínhamos uma democracia que ela era direta e parcial. Isto é, nem todos os moradores da cidade eles tinham poder para exercer algum papel dentro da democracia política. Eles, na verdade, eram só considerados participantes aqueles que eram maiores de 18 anos, que eram residentes na polis, homens e pessoas que tinham posses. Essas pessoas faziam parte de uma parcela dentro da sociedade, sendo eles considerados como cidadãos, isto é, pessoas que participavam das questões políticas. Os gregos introduziram o termo participativa ou direta, isto é, na democracia na Grécia Antiga, o cidadão ele participava de forma direta das decisões, seja numa eleição, numa escolha de alguma lei ou para tratar de alguma situação relacionada à polis. Apesar da democracia direta proporcionar ao cidadão a capacidade de poder escolher de forma direta sobre os assuntos relacionados à cidade, isso seria inviável, tendo em vista hoje que cada estado tem aí milhares e milhares de pessoas. Ficaria inviável que cada um desse a sua opinião em relação a cada assunto referente à cidade.
Depois da experiência grega de democracia, o modelo acabou perdendo espaço para outros modelos mais voltados para o domínio de uma pessoa ou de um grupo. Estamos falando aqui, em especial, das monarquias. Entretanto, no período moderno, com pensadores, em especial John Locke, que tratava mais de questões relacionadas ao governo, ao poder, se discutia a questão de uma democracia que fosse mais utilizada dentro dos contextos de poder. Corroborando com John Locke, nós temos também Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau, importantes defensores do retorno à democracia como modelo, sistema de governo. Sendo assim, no final da Idade Moderna, governos autoritários, totalitários, começaram a perder espaço para os modelos de governo democrático. Surge aí a democracia liberal, que tinha como pauta principal defender as liberdades individuais. Sobre a democracia liberal, surge dentro dela a democracia representativa, no qual o povo escolhia representantes junto ao Estado. Esses representantes iriam trabalhar em órgãos públicos, como o Executivo, o Congresso, e sendo assim, eles eleitos representariam o povo na casa. Outra característica importante da democracia liberal participativa é o surgimento do multipartidarismo, isto é, da possibilidade do indivíduo escolher em diversos partidos. Isso fez com que o poder não se centralizasse apenas em uma pessoa ou em um grupo, mas a diversidade de partidos que surgiu no século XIX, século XX, proporcionou uma maior liberdade de escolha e a não centralização do poder em um grupo. Apesar dos avanços do modelo de democracia liberal participativa, ela ainda necessita de alguns ajustes. Podemos destacar a questão de uma maior consciência do qual seria o papel do representante eleito. Assim também como a necessidade do eleito, ele, na verdade, trabalhar em prol do povo, da necessidade do povo e não em causa própria. A força do Estado, nas palavras de Thomas Hobbes, o Leviatã, é temido por diversos séculos. O Estado, ele se tornou autoridade absoluta sobre o povo. Sendo assim, foi necessário que outros filósofos pensassem em alguma forma de delimitar esse poder e que não fizesse como os governos antigos, que eram totalmente autoritários e tinham total poder sobre a população. Nesse caso, Montesquieu foi importante com a sua teoria, que seria a teoria do governo tripartido. A ideia de que esse poder, que é importante para reger o Estado, ele não esteja na mão de somente uma pessoa ou de um grupo, mas que seja dividido para que esses poderes pudessem julgar o outro e que não houvesse uma elevação ou uma superioridade de um poder sobre os demais. Sobre esses poderes, nós estamos aqui falando do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. O poder executivo é responsável por sancionar leis e implementá-las no campo municipal, estadual e federal. Isso ocorre por meio de políticas públicas. O poder
executivo, ele pode ser desenvolvido no sistema presidencialismo ou parlamentarismo. O poder legislativo representa os interesses do povo. É através do legislativo que nós temos a elaboração das leis e também a fiscalização do governo, nesse caso, do poder executivo. No sistema brasileiro, ele está presente na esfera municipal, através da Câmara dos Vereadores, estadual, por meio da Assembleia Legislativa, e federal, por meio da Câmara dos Deputados e o Senado. O Poder Judiciário tem como responsabilidade julgar as irregularidades e as violações às leis. De caráter mais técnico, o Judiciário é formado por juízes que vão atuar de forma vitalícia. Esses juízes que vão compor o Poder Judiciário, eles são escolhidos pelo presidente. E depois de escolhido pelo presidente, deve ser aprovado pelo Senado. A democracia, ela pode ser caracterizada quando nós temos realmente os direitos, as liberdades, direitos civis e políticos de todo cidadão. A população deve ter os seus direitos e deveres preservados pelo Estado. Quando o governo ele inibe as ações sociais da população e faz com que as liberdades individuais sejam restritas, isso faz com que um poder autoritário domine sobre o povo, fazendo com que seja caracterizado como atos antidemocráticos. Podemos destacar alguns elementos que garantem o bom funcionamento da democracia em uma sociedade. São eles: oposição política. É importante que haja a divergência de ideias. Isso faz parte da liberdade. Quando só uma opinião, só uma posição, só uma narrativa prevalece, nós estamos, na realidade, sendo cerceados das nossas liberdades individuais. Então, os conflitos políticos no qual existe a situação e a oposição, ela é importante para o bom funcionamento da democracia. A diversidade de partidos políticos, cada qual com a sua ideologia, ela é importante para que qualquer um na sociedade possa se sentir representado por um determinado partido ou por diversos partidos. E essa diversidade de partidos fazem com que haja, uma liberdade ideológica dentro da sociedade. Sociedade civil organizada. É importante que grupos sociais possam ser formados e que tenham as suas atuações legitimadas pelo governo. A mídia e a opinião pública, ela é importante para a divulgação das informações. É importante que as pessoas elas possam ser esclarecidas em relação ao que está acontecendo no poder, no governo. Lembrando que nos sistemas totalitários há sempre uma restrição à mídia, àquilo que é divulgado na televisão. Esse vídeo é mais uma produção da Curios Centro Educacional. Espero que tenham gostado, curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar, nosso projeto, nosso desenvolvimento. E também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!